Bom dia, meu nome é Janice e eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas para fortalecer a nossa fé nesse tempo difícil que agora estamos enfrentando com esse vírus do coronavírus, né? E vírus do coronavírus. Ok, com esse vírus aí demoníaco, né, que tem atingido e assolado as nações. Eu estou visualizando algumas ações do governo aqui onde eu moro, né? Eu moro em Worcester, Massachusetts, nos Estados Unidos. E eu tenho também observado o comportamento das pessoas aqui, o comportamento da autoridade. Também tenho visto algumas situações no Brasil e algumas coisas eu concordo, outras eu não concordo. Algumas coisas eu vejo que o Brasil tá um pouco assim, atrasado, né, com relação aos países, óbvio, desenvolvidos. Mas uma coisa eu sei, nós que estamos em Cristo, a coisa é diferente, né? Porque nós temos a palavra de Deus que nos respalda, nós temos a palavra de Deus que nos traz a proteção, né? A palavra, a promessa de Deus na nossa vida. E aqueles que creem na palavra de Deus, eles não serão confundidos. Isso é um fato, uma certeza. Porém, a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes que podem nos fazer pensar que somos algo que não somos. Ou querermos ser algo que não somos, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a linha que divide o poder que há em nós, conferido por Cristo, né? Ele é uma linha muito delicada com relação à nossa soberba e prepotência humana. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para não exagerar nas palavras e no nosso comportamento, né? A gente não pode cumprir uma regra e descumprir outra regra, porque a Bíblia ela ensina, a palavra de Deus nos ensina a sermos plenos e sábios e termos discernimento para discernir os tempos e as nossas atitudes, né? Então eu gostaria de ler também, ler alguns versículos rapidamente para não tomar muito tempo. Efésios 6, ele fala no versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. O dia mau é esse dia que a gente está vivendo agora, né? É um dia mau mesmo, muitas pessoas sendo dizimadas, muitas vidas morrendo. A Itália está terrivelmente abalada. Ontem eu assisti uma reportagem vinda da China, que eles estão se preparando porque pode acontecer de ter um novo surto na China novamente. Eles já estão se declarando livres do coronavírus, mas estão se preparando porque pode acontecer de ter uma reviravolta e o vírus voltar novamente lá na China e começar tudo de novo. Isso eu assisti ontem no jornal diretamente lá da China, né? Então, aqui no versículo 16, então os dias realmente são maus. No versículo 16 fala assim, que nós devemos embraçar sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse vírus é um dardo, porque você anda no supermercado, você não sabe quem espirrou no supermercado antes de você passar. Você pega no carrinho do supermercado, você não sabe quem pegou antes de você. Então, os dardos inflamados do inimigo, eles estão aí, voando em todos os cantos aí. Principalmente onde tem muitas pessoas reunidas. Pode acontecer desse vírus estar voando. Esse é um dardo inflamado do inimigo, que pode atingir. Para não atingir, a gente tem que estar realmente respaldado na palavra de Deus, né? E assumirmos realmente a herança que Jesus conferiu para nós, né? E aqui fala que nós temos que embraçar, a gente tem que segurar o escudo da fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, não é? Então isso é o que nós temos que fazer nesse dia mau. A gente tem que realmente colocar a nossa fé em Cristo. E nós temos que realmente dedicar o nosso tempo em oração, em leitura da palavra, em ouvir sermões, ouvir cultos que possam edificar a nossa fé. Nos levantar, nos fazer tomar posse da herança que Cristo concedeu para nós, né? O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco. Eu vou ler esse versículo no final. Mas
Efésios 5 também, eu gostaria de ler também aqui, voltando um pouquinho. No Efésios 5, no versículo 15, fala o seguinte. Presta atenção, gente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não devemos andar como nécios. Nécios são loucos, né? Mas a gente tem que ser sábio, né? O que a palavra de Deus diz? Que nós temos que obedecer às autoridades, não é isso que a palavra de Deus diz? Que a gente tem que ser obediente às autoridades, porque todas as autoridades na terra foram instituídas por Deus para organizar, para manter a ordem. E se você não quer sofrer, obedeça às autoridades, não é isso que a Bíblia fala? Isso é ser sábio, obedecer às autoridades. Eu tinha uma viagem marcada para o Brasil. Amanhã eu iria viajar. Cancelei minha viagem ontem, porque o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou o seguinte: o que as autoridades dos Estados Unidos estão orientando a população e os cidadãos? Não saiam de suas casas, estejam em casa por no mínimo 15 dias. Cancelem as viagens que não são emergenciais. Aí a Janice acha que ela é a toda poderosa e ela vai sim pegar o avião com 300 pessoas dentro, sendo que a ordem do governo é que você não esteja junto de mais de 10 pessoas e com um espaço de 1 metro, 1 metro no mínimo entre essas pessoas, né? Não, a Janice é toda poderosa, né? E ela pode, então ela vai pegar um avião com 300 pessoas, ou, né, para poder voar para o Brasil. A Janice tem medo? Não, a Janice não tem medo, não. Só que a Janice tem que ser obediente. Porque não adianta eu dizer que eu sirvo a um Deus da Bíblia se eu não obedeço às autoridades. Uma coisa não vai casar com a outra. Então, eu também lembrei de uma outra passagem em Lucas 18, 9 e 14. Eu vou abrir rapidamente, que eu não quero que o vídeo fique muito longo. Lucas... Isso tudo eu conversei hoje cedo com o meu marido, a gente estava dialogando sobre esse assunto, né? Lucas 18, 9, fala sobre a palavra do publicano e do fariseu, né? Enquanto o publicano batia no peito e falava assim, vou ler aqui, o fariseu, né? Fala o publicano e o fariseu. Enquanto o fariseu, posto em pé, no versículo 11 do capítulo 18, orava para si mesmo e desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Fala pra mim, ele tá errado no que ele tá falando? Ele tá fazendo coisas erradas, o fariseu? Não. Realmente o que ele tá falando aqui são coisas que Deus pede que a gente faça, né? Que a gente jejue, que a gente dizime, que a gente dê graças ao Senhor. Deus nos mostra que a gente não é igual às pessoas que vivem no pecado. Ele tá falando aqui, ó, não sou roubador, não sou injusto. Ele não tá falando uma mentira, o fariseu. Mas ele tá se batendo no peito e achando que ele é um invencível, né? Olha o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, Senhor, pecador, né? Sê propício a mim, pecador. Digo-vos, Jesus disse, né? Digo-vos que este, que é o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ok? Presta atenção, hein?
Presta atenção, porque eu tô vendo muito crente se exaltando, achando que é diferente das pessoas que estão morrendo lá na Itália. Porque as pessoas são idólatras, porque são isso, porque são aquilo. E eu sou santa, né? Gente, cuidado. A linha, como eu falei, é muito delicada entre você saber quem você é em Cristo e entre você ser uma pessoa arrogante, achando que você é o invencível. Olha só o que diz em Mateus 28. Só mais alguns versículos, tá bom? Mateus 28, nosso exemplo, Jesus, né? Deixa eu abrir aqui, Mateus 28. Ok? Não, desculpa. Não é Mateus 28 que eu gostaria de ler agora, não. Eu quero ler Filipenses. De Mateus 28 eu vou ler depois, no final, no próximo, tá bom? É Filipenses. Filipenses 2, no versículo 7, 8, 9. Abre aí a sua Bíblia, tá? Vamos ler. Diz assim, sobre Jesus, ok? Pois ele, versículo 6, vamos começar do 6. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo, versículo 8, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é acima de todo nome. Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Muitas pessoas lêem esse versículo e acham que Jesus se tornou obediente a Deus somente. Mas não foi isso não, gente. Diz que ele se tornou homem, ele se humilhou. Mesmo sendo Deus, ele se tornou como homem. Ele foi obediente, sabe a quem? As autoridades naquele momento lá. Quando eles resolveram chicotear ele podia ter fulminado todo mundo. Ele é Deus. Mas ele se humilhou e obedeceu. O líder falava, vira as costas dele aí, vamos chibatar. Jesus virava as costas, ele obedecia. E era chibatado. Jesus se humilhou e obedeceu às autoridades naquele momento. Eles conduziram ele até os fariseus, os líderes religiosos. Conduziram Jesus até a cruz. Vai, anda, levanta, carrega essa cruz pesada aí. E ele obedeceu. Obedeceu aos homens. Tá entendendo o que eu tô falando? E foi até a morte de cruz. Deus, as pessoas leem esse versículo e acham que Jesus só obedeceu a Deus. Ele estava obedecendo a Deus sim, é claro, ele sabia o propósito, a missão que ele tinha que cumprir. Mas ele estava naquele momento, fisicamente como a gente aqui, obedecendo às autoridades. É isso que a gente tem que fazer, se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele nos exalte. Não a gente pegar glória para nós mesmos, sair dizendo eu sou a poderosa, a cheia do poder de Deus, vou enfrentar o coronavírus de cara, pode tossir aqui na minha cara que eu quero ver o vírus entrar. Gente, nós não somos nada sem o Senhor. Vamos mortificar a nossa carne, como Paulo diz. Vamos reduzir a nossa carne em nada e declarar como publicano que nós necessitamos de Deus, da ajuda do Senhor. Vamos nos humilhar, como Jesus se humilhou e foi obediente. Mateus 28, 20, para encerrar esse vídeo, porque eu gostaria que você realmente assistisse o vídeo até o fim. Mateus 28, versículo 20. Olha Jesus, o mandamento de Jesus.
Versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Obedecer às autoridades, né? Tantas outras coisas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa diferença. Jesus prometeu, tá vendo aqui a palavra? Ele estaria conosco em todos os momentos. O que nós devemos fazer? As autoridades foram constituídas por Deus. Obedecemos. Gente, vamos obedecer às autoridades. Se eles falarem para vocês ficarem dentro de casa, faça o melhor que vocês puderem para realmente estarem dentro de casa e obedecerem às instruções. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas pessoas têm problema financeiro parar de trabalhar, eu sei que a situação é caótica, os dias são maus. Mas Deus vai nos ajudar. Mas o Senhor, eu creio que Deus vai dar estratégias para vocês. Dependendo da situação que vocês vivem, dependendo da situação que vocês estão, Deus vai dar estratégias. E Jesus prometeu estar com vocês, estar conosco. Então vamos fazer o nosso melhor. Se você tiver que usar máscara, use a máscara. Você quer ir no supermercado? Põe a máscara, vai no supermercado, faz as suas compras, lave as suas mãos com sabão depois, use o álcool em gel o tempo todo, o tempo que você puder, use o álcool em gel. Proteja a sua família, proteja os idosos, proteja as crianças. No Brasil, eles ainda não têm teste disponível suficiente para testar toda a população. Aqui nos Estados Unidos, no início foi a mesma história. Eles falavam que não precisava testar todo mundo, só quem tivesse o sintoma. Mas eles falavam isso porque eles não tinham teste disponível, não queria que as pessoas ficassem desesperadas. Quando os testes começaram a ficarem disponíveis para todo mundo, aí eles mudaram o discurso e montaram drive-thru, que é aquelas casinhas onde os carros passam e as pessoas são testadas na hora lá, sabe? Recebe lá um papelzinho, o exame vai para a Califórnia, que também não tem laboratório em todos os lugares, e demora em torno de 5 dias para sair o resultado. E as pessoas voltam para suas casas, aqueles que podem, né, que não estão com falta de ar, e aguardam o resultado do exame e continuam dentro das suas casas, sabe? Então, assim, no Brasil não tem isso, gente. No Brasil não tem teste disponível para todo mundo. Então, o Senhor Jesus prometeu estar com vocês, mas vamos ser sábios, não vamos ser nécios. Se resguardem, cuidem dos seus familiares. Se precisar usar máscara, se precisar usar luva, use o que vocês tiverem disponível nas mãos de vocês. Se vocês não tiverem nada, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Se puder ficar em casa, sabe? Fique em casa. Não desobedeça às autoridades. Vai pegar um ônibus lotado? Usa máscara. Se proteja. A máscara é outra coisa, ela protege, senão os médicos não usariam, você concorda? Então, assim, usa, faz o seu melhor. Porque se o nosso melhor representar 50% de proteção, os outros 50% Jesus fará, porque Ele está aqui conosco. Amém? Um beijo a todos e continuemos em oração.